Sejam todos muito bem-vindas, todas muito bem-vindas. Estamos diretamente do canal do DZ da Vila Mariana, do Partido dos Trabalhadores, e nosso Brasil, nosso querido estado de São Paulo, município de São Paulo e nossa formosa Vila Mariana. Hoje nós temos aqui como entrevistado o nosso professor Luiz Alberto de Carvalho, nós temos aqui o nosso senhor Roberto Kassab, um militante de grande história aqui na região da Vila Mariana e todo São Paulo, e hoje nós teremos o prazer de poder conversar e inaugurar esse momento nosso do canal, em que nós podemos fazer um diálogo com os pré-candidatos a vereador do município de São Paulo de 2024 e também personalidades importantes, pessoas que contribuem com o desenvolvimento e com o progresso, né, do nosso país, do nosso estado e do nosso município. Então, primeiramente, eu passo a palavra para o nosso professor Luiz Alberto, para que ele possa fazer a apresentação, e depois ao nosso companheiro Roberto Kassab. É com o senhor, Luiz Alberto. Boa tarde, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, e é um prazer enorme fazer parte aqui do Distrito Zonal da Vila Mariana, do PT, né, do Partido dos Trabalhadores. Eu sou economista de formação, eu até diria que nasci economista, e fiz o mestrado na PUC. Depois eu fui para os Estados Unidos para fazer o EDD, que é o Educational Doctor em Economia Internacional, na Columbia University. Aí, como isso não tem equivalente aqui no Brasil, eu fiz o doutorado em História Econômica na USP, e fui professor universitário a vida inteira, né? E agora estou aposentado como professor universitário e passei a prestar o meu serviço para a Fundação Perseu Abramo. Hoje eu sou coordenador do MAP Economia e tenho alguns trabalhos de pesquisa, inclusive eu coordenei a parte de economia do caderno que o PT está distribuindo aos pré-candidatos, né, para orientação das candidaturas. E eu estou à disposição, podem perguntar à vontade. Eu tenho revisão com 14 anos de idade, né, que eu estava esquecendo aqui, que não é exatamente habilitado, e eu perdi a visão numa quarta-feira à tarde, e na quinta-feira de manhã eu estava na aula também. Eu tive muita sorte nesse aspecto, porque minha família era uma família muito esclarecida, e porque eu estudava em colégio de jesuítas, né, eu estudava no Colégio São Luís, e eles não fizeram a menor distinção quando eu passei a estudar lá, né. Aliás, eu já estudava lá, né, eu já lá dentro, inclusive. Mas eu estou à disposição para vocês fazerem a pergunta que vocês quiserem. É muito bom ouvir a trajetória de vida pessoal do senhor e profissional e inspiradora. Diante de tantos desafios, o senhor desbravou a vida acadêmica, a vida profissional, e teve grandes oportunidades de poder amadurecer nesse processo, até no exterior, fazendo essas graduações, essas pós-graduações, e isso muito nos motiva a continuar nessa batalha. Agora eu queria ouvir um pouco do nosso companheiro Roberto Kassab, que se apresente, para que ele também, como membro da diretoria executiva da Vila Mariana, vai nos ajudar aqui nessa mediação, nessa conversa com o senhor Luiz Alberto, para que nós possamos iniciar efetivamente a nossa entrevista. Olá para todos, né? Só uma correção, Renê, é Kassab, viu? O pessoal faz muita confusão do Kassab com Kassab, só uma coisa simples. Boa tarde aí do professor Luiz Alberto, um prazer falar com o senhor também. Eu sou jornalista, gestor esportivo, sempre morei aqui na região do Cambuci, Vila Mariana, né? Hoje eu moro no Jardim da Glória, que faz parte da Vila Mariana, mas meu escritório é no Cambuci, na casa que eu vivi muitos anos, onde eu nasci, inclusive. Então a minha militância toda é nessa região, e a gente tem um jornal de bairro já há 44 anos, vai completar 44 anos agora em novembro, um jornal regional comunitário, chama Jornal do Cambuci Aclimação, Notícias da Aclimação e Cambuci. Usa os dois nomes, mas é um jornal só, né? E a gente faz um trabalho social interessante, a gente tem uma participação ativa nas entidades sociais da região, o Conselho Gestor do Parque da Aclimação, o Conselho Gestor de Saúde, da UBS, Cambuci, né? Nós temos uma associação de moradores que existe há 25 anos, né? Então nós temos uma atuação, uma militância ativa nas questões sociais, né? Esportivas, culturais. O jornal nosso desenvolve muito trabalho com relação à questão da cultura, a gente promove e divulga muitos eventos culturais, a gente trabalha nessa linha também, fora as reivindicações da região. Então, conhecer e saber das propostas dos candidatos da região, muito importante para a gente agregar, poder contribuir e também aprender com essas pessoas, né? Estou aqui à disposição. Muito obrigado pelas palavras do senhor, e dizer que é muito importante nesse processo de 2024 a roda de conversa com pessoas tão ilustres, igual o professor Luiz Alberto. Mas, sem delongas, professor Luiz Alberto, eu gostaria que o senhor pudesse, de uma forma geral, dar um panorama de como está hoje o nosso Brasil, o nosso estado de São Paulo, o nosso município e a nossa querida Vila Mariana, com relação às pessoas com algum desafio de acessibilidade, como elas estão sendo tratadas, o que o senhor possui e pode contribuir de experiência relacionada a essa questão. Bom, como eu falei, eu sou cego desde os 14 anos e moro aqui na Vila Mariana há 14 anos. E eu vou te falar uma coisa, eu sou o usuário de cão-guia mais antigo do Brasil. Eu uso cão-guia desde os 18 anos de idade, e já estou no meu 6º animal, que é o Apollo, e meu sonho é que ninguém precise usar um cão-guia.
Ao contrário do que as pessoas imaginam, né? Porque fui eu que consegui a primeira lei de acesso de cão-guia no Brasil, trabalhei ativamente pela inclusão do cão-guia, tanto na legislação federal como também na Lei Brasileira de Inclusão, e ao mesmo tempo sonho com que ninguém precise de um cão-guia. Por quê? Se as calçadas forem boas, se as calçadas forem sinalizadas corretamente, se não houver degrau, se não houver nenhuma ligeira presa alto no portão em que a gente possa bater o rosto, se as árvores forem bem tratadas e bem podadas, né, a gente não precisaria de um cão-guia. Uma bengala seria o suficiente, mas a gente sabe que não é. Meu irmão mais novo, por exemplo, que também mora aqui na Vila Mariana e foi mecânico, trabalhava aqui na rua Robertson, ele nunca teve cão-guia porque era muito insalubre o ambiente de trabalho, né? Então, para ele, sempre foi um tremendo desafio dar qualquer calçado nesse bairro. Muito difícil mesmo. Entende? Por quê? Porque nós temos uma crença que todas as pessoas querem morar numa plataforma, num platô. E esquece que a rua é inclinada. Então, as nossas calçadas, elas são assim, ó. Começa plano, vem inclinando, pum, um degrau. E aí vem a casa de baixo como se fosse uma verdadeira escada. E uma escada torta. Não dá para andar carrinho de feira, não dá para andar uma cadeira de roda, mesmo que ela seja motorizada, não dá para andar na calçada uma mãe com carrinho de bebê, certo? Ou mesmo uma criança puxando uma mochila de rodinha. Então é uma coisa que não afeta somente a pessoa com deficiência, mas principalmente a pessoa com deficiência. Eu vou dar um número para vocês que vocês vão ficar estarrecidos. Vocês sabiam que 30% dos atendimentos ambulatoriais na cidade de São Paulo são controlados por acidentes nas calçadas regulares? Nossa. Vocês não têm noção? Ou seja, é um problema de saúde pública. É um problema de uma seriedade que as pessoas geralmente não imaginam. Então você imagina um ônibus acessível, um ônibus com um joelho, daqueles que pode baixar para a pessoa poder subir com a cadeira de rodas, só que a pessoa não consegue chegar até o ponto. Né? Eu morei em Nova York, como vocês devem imaginar, porque eu estudei lá. A quantidade de gente que anda de cadeira de rodas é enorme. Aí você vai para São Paulo, você não vê nenhum. Você passa dias, semanas, sem ver uma pessoa andando de cadeira de rodas. É porque elas não existem? Não é porque elas não existem. É porque elas não saem de casa. Entende? Então, regularizar a calçada, eu diria para vocês que é uma prioridade. E eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas bate com a ideia da lei do padre Júlio Lancelotti. Quer dizer, se é para não criar ambientes inóspitos na rua, para que as pessoas que em situação de rua não possam deitar, não possam morar ali, mas, ao mesmo tempo, a rua é inóspita para quem tem casa também. Não é só para quem não tem casa, mas para quem tem casa. Então, eu diria para vocês que é uma situação de absoluta prioridade. Né? Muito bom. E como pré-candidato a vereador de São Paulo, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco como o senhor vê a importância de uma representatividade de uma pessoa com deficiência nesse cenário político atual. Bom, ela é sempre prioritária, né? Porque assim como você tem as mulheres, as pessoas de outras raças, as pessoas de outras naturezas sexuais, né? Que é assim que eu prefiro chamar. Eu não chamo de LGBTQIA+, mas eu chamo pessoas de outras naturezas sexuais, né? Entendeu? E todos nós temos que ter nossa representatividade. Aqui no caso de São Paulo, por exemplo, nós somos muito pouco representados. Existe lei de cotas para o serviço público, existe a lei de cotas para o serviço privado, certo? Mas, ao mesmo tempo, você não tem um sistema que realmente imponha a acessibilidade nos lugares. Nós temos a Lei 10.048 e a Lei 10.098, de 2001, que foram regulamentadas pelo Decreto 5.236 de 2004, que foi regulamentado pelo Lula. Ela já explica exatamente o que tem que ser a acessibilidade física e a acessibilidade intelectual. Só que criou-se nos municípios, e começou por São Paulo, e isso começou em 1906, para ser exato, que a calçada em frente à testada do terreno é responsabilidade do morador, é da responsabilidade do proprietário. E as pessoas enfiaram na cabeça que a calçada faz parte do lote. E não é verdade, a calçada faz parte do logradouro público. Então, não adianta absolutamente nada nós termos uma legislação federal que garanta a acessibilidade nas ruas de São Paulo, enquanto a legislação municipal não deixar o município assumir a regularização das calçadas, compreende? Então, veja, nós conseguimos uma legislação a esse respeito em 2012, ainda na gestão do Kassab. Assim que começou a gestão do Haddad, foi revogada essa lei. Aí criaram uma outra em 2016 na gestão do Haddad. Em 2017, ela foi imediatamente revogada no governo do Dória. Entendeu? Então, é uma coisa interessante, porque é um vai e vem.
né? Nós precisando de dar liberdade a quem não tem liberdade, né? Quem está preso dentro de casa porque não consegue sair, e ao mesmo tempo você tem um município dizendo, não, eu não quero pagar, né? Entende? Porque ficou muito prático para o município de chegar e falar assim, não, a calçada na frente da sua casa é problema seu. Então o camarada acha que porque ele tem o direito de construir, o portão da casa dele com uma barriga para o lado de fora porque o carro dele não cabe na garagem. Outro faz o portão basculante para fora, em vez de puxar ele para dentro. Então, eu mesmo já fui preso aqui na rua Doutor Dolzani, eu fiquei preso dentro da garagem de uma casa porque o portão fechou em cima de mim e me puxou para dentro. Certo? Quer dizer, não adianta nada a gente ter uma legislação que normatiza de acordo com as normas da BNT e tudo mais, e o próprio município ele foge da reta, quer dizer, ele tira o corpo fora no que tange tanto a fiscalização, como também a assunção da tarefa, né, de assumir a tarefa de regularizar. Né? Pelos apontamentos que o senhor está trazendo, é como se a legislação fosse criada, mas não pensada nas pessoas que precisam de uma acessibilidade com um olhar mais atencioso, em razão de algumas limitações, mas feita assim, no senso geral, sem poder ter um olhar específico para quem realmente necessita. Seria isso? Mas não é só isso. Não é só isso. Aqui você tem, por exemplo, eu estou centrando as minhas falas no próprio bairro, mas isso que eu estou dizendo vale para a cidade inteira. Você aqui na Avenida Alice Vasconcelos, na gestão do Kassab, foi feita a regularização do lado esquerdo de quem desce, certo? Do lado par da rua, desde da Sabesp até próximo da Rua Dom Duarte, um pouco mais abaixo da Rua Dom Duarte. Foi feita a regularização. Ali você vê que todo o comércio é extremamente próspero. Você vê a sorveteria com cadeira na calçada, você vê as pessoas circulando com carrinho de bebê, as pessoas conversando. Então, não é só isso. Você tem um aspecto econômico também. Porque, veja, só que na nossa região, em torno de onde eu moro, nós temos 5 supermercados de qualidade à volta, num raio de 400 metros. Mesmo assim, as pessoas pegam o carro e vão fazer as compras na Rita a pé, porque depois eles não conseguem voltar para casa a pé empurrando o carrinho ou puxando o carrinho com as compras dentro. Então, a circulação na calçada, ela tem também um outro aspecto, que é o aspecto do convívio. Onde é que a gente aprende o nome das pessoas que moram à nossa volta? Não é de dentro do nosso carro com o ar-condicionado ligado que a gente vai aprender. Não, é caminhando, é passeando na rua, cumprimentando, falando bom dia, boa tarde, né? Brincando com as crianças, dos outros. O convívio, ele precisa do face a face, né? Ou como se diz em francês, do tete, né? Então, ele tem uma importância econômica muito grande para o comércio local. Professor Luiz, essa tecla da acessibilidade é um problema que já vem de longa data. Né? Eu lembro que nós tivemos uma época na gestão de Erundina, nós cedemos lá um espaço no Balneário do Cambuci, eu fui diretor lá, para uma associação de deficientes visuais. Eles usavam essa sala para reunião, usavam a piscina para treinamento e jogavam futebol na quadra. Foi quando pela primeira vez eu vi o futebol de deficiente visual, com aquela bola com sino, fiquei impressionado com a habilidade e com a disposição dos jogadores. Né? Essa questão das calçadas, elas têm 2 grandes problemas. Primeiro, a geografia da cidade. Né? Ali na Doutor Dolzani, que o senhor citou aí, do lado, subindo da Inglês de Souza, direção Lins Vasconcelos, ou vice-versa, são vários degraus que tem na calçada. Não precisaria discutir. Ali, para um deficiente, qualquer tipo de deficiência passar por ali, é um grande problema, não consegue. Né? Também. Tem que ir pela rua. Né? E as calçadas nas ruas planas, a Lins Vasconcelos, ela é um pouco inclinada, mas dá para ter um padrão de calçada que seja acessível. Né? E esse problema de cada morador tem que cuidar da sua calçada, sem um padrão, você tem calçadas muito diferentes, com muitas irregularidades. Né? Uma de pedrinha, outra de um piso mais liso, outra... Enfim, eu acho que a gente tem que lutar, eu acho que é uma luta justa, que as calçadas elas sejam padronizadas, independente se é responsabilidade do morador ou do município. Né? Padronizado no sentido piso não escorregadio, ter aquela faixa de borracha para o deficiente visual poder sentir no pé e saber onde está. Né? Isso já elimina uma série de necessidades. Né? Então, eu acho que essas questões são questões de luta para a igualdade dos deficientes, no sentido de serem mais cidadãos. Né? No momento que a gente consiga padronizar isso. Houve um avanço com a acessibilidade com as rampas em alguns lugares. Né? No supermercado não tinha rampa, você tinha que subir escada, hoje tem rampa. Quer dizer, é uma obrigação por lei. Então, acho que a gente pode lutar também para a acessibilidade nas vias públicas, né? De uma forma mais correta, mais precisa. Tá?